vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Já estamos juntos na manhã deste domingo, aqui no programa Em Tuas Mãos, para levar até você informações, notícias sobre a Arquidiocese de Teresina. Que bom contar com você aí do outro lado, tá bom? Esse que é o 21º domingo do tempo comum, o último domingo do mês de agosto. Já agradecemos a Deus pela vivência deste mês e também por despertar em nós o entendimento, o sentimento e o chamado vocacional que Deus nos concede a cada dia. De modo especial, a liturgia de hoje, através da segunda leitura, que é da Carta aos Hebreus, também apresenta para nós uma reflexão interessante para o nosso início de semana, que é justamente o entendimento daquilo que Deus faz para nós e muitas vezes nós nem entendemos. Passamos por momentos difíceis, tribulações e Deus não nos abandona. A segunda leitura vem nos falar justamente isso como uma forma de exortação. É a voz de Deus que nos fala neste domingo. Vamos acompanhar. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. E neste mês de agosto, nós queremos reforçar com você que acompanha o programa Em Tuas Mãos a importância do projeto Terra Sacerdotal para a vida de futuros padres da Igreja. O padre Rubens Chaves, que é o coordenador do projeto Terra Sacerdotal aqui na Arquidiocese, traz mais informações para você. Bom dia a você, irmão e irmã telespectador do programa Em Tuas Mãos. Eu sou o padre Rubens, venho aqui falar com vocês um pouco sobre o projeto Terra Sacerdotal. Este projeto que visa a manutenção do nosso processo de formação, visa o apoio financeiro às casas de formação da Arquidiocese. É o projeto que tem este apelo, ser um sinal, um modo dos irmãos e irmãs, leigos, padres, diáconos, enfim, de toda a Igreja de Deus que está em Teresina, colaborar financeiramente com a manutenção dos nossos seminaristas. É sabido que nós temos hoje um número de 46 seminaristas. Estes seminaristas custam mensalmente para a Arquidiocese R$2.000 cada um. Se pode perguntar, mas padre, se gasta muito com um seminarista? Ora, eu prefiro conservar a lógica do investimento. É um investimento necessário. Há um clamor nas nossas comunidades, o desejo muito forte de ter nelas bons padres. E bons padres não nascem da noite para o dia. Eles precisam ser formados. O processo de formação dura em média 8 anos. Portanto, é um tempo necessário e neste tempo os seminaristas deixam a casa de seus pais, deixam tantas vezes os seus trabalhos, deixam outros projetos pessoais para se dedicar integralmente a este processo de formação. Portanto, neste processo de formação, há que se investir realmente neles. Com faculdade, são 2 cursos que se faz para ser padre, filosofia e teologia.
Então, estes seminaristas estudam numa faculdade, o ICESP, eles moram em uma residência, são 3 casas de formação aqui em Teresina, o propedêutico, o Seminário Menor São João Paulo II, a filosofia, que fica lá no bairro Angelim, perto do Carmelo, e o Seminário de Teologia, o Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, que também fica ali na PI 130. São 3 casas de formação, mais a faculdade. Todos estes ambientes, portanto, requerem também fundos para a sua sustentação, com alimentação, com custeio de funcionários, professores, enfim, toda esta realidade, ela infelizmente não caminha sem uma colaboração financeira. Este ano, o projeto Terra Sacerdotal veio desenvolvendo algumas mudanças no seu jeito de trabalhar. Uma primeira iniciativa neste ano foi a tentativa de buscar privilegiar ou pôr em destaque a figura do animador do projeto. O animador nada mais é do que um elo entre os benfeitores e nós da equipe central, nós que estamos mais diretamente na coordenação do projeto. Para isso, nós temos feito, à medida do possível, visitas a algumas paróquias, áreas pastorais, diaconias, enfim, na tentativa de identificar pessoas que, ao seu modo, com as suas disposições e disponibilidades, ajudam-nos neste processo de animação. Nós temos feito um apelo para que as pessoas abracem a causa e passem a ser animadores do projeto. O animador normalmente é responsável por um grupo ali de umas 20 pessoas, mês a mês recolhe a contribuição destas pessoas e nos repassam, quer por meio da nossa conta bancária, quer indo à Cúria Diocesana e depositando, entregando diretamente ao setor de tesouraria da Arquidiocese. Uma outra ação que nós pudemos presenciar esses últimos dias com grande alegria foi a visita que os seminaristas fizeram aos nossos benfeitores, com muita disponibilidade, com muita alegria, com muita criatividade. Esta ideia surgiu nos últimos meses como uma necessidade. As pessoas normalmente veem os seminaristas de longe, tantas vezes os encontram nas paróquias, mas sem poder ali ter um pouco mais de contato. Estas visitas surgiram justamente com este apelo, ser uma visita de agradecimento pelo que os benfeitores têm feito de bem, de bom para o nosso processo de formação, mas também é sempre uma visita que tem este apelo de se manter firme aqueles que já são contribuintes deste processo, desse projeto. Eu avalio as visitas como muito positivas, embora no primeiro instante a gente ainda tentando acertar como fazer, como projetar, como realmente chegar a estas pessoas, dado que as visitas aconteceram em Teresina, cidade de Teresina, sabe-se que uma cidade, uma capital, diferente de uma experiência de visita no interior, o método, a ação é completamente distinta. Por isso que os seminaristas privilegiaram, antes de ir fazer a visita, fazer um contato com o benfeitor, com a benfeitora, saber da disponibilidade de tempo desta pessoa para recebê-los em suas casas, enfim, o meio se deu por isso. Algumas pessoas naturalmente desconfiam, dada uma realidade que infelizmente afeta a tantos, que é justamente o fato de que tantos usam de meios, usam inclusive da própria igreja para dar golpes, enfim. Houve desconfiança por alguns benfeitores que seriam visitados. No entanto, a gente sempre tentou deixar muito claro que nossa visita tinha esta finalidade de ser uma visita de agradecimento, uma visita para marcar a presença dos seminaristas em meio aos benfeitores. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, é urgente que todos nós que temos uma consciência de fé, que desejamos ardentemente que nossas comunidades sejam assistidas pela presença de um padre, é urgente que nós também abramos o coração, mas também o bolso para contribuir financeiramente com o processo de formação da nossa
dos nossos seminaristas, dos nossos futuros padres. É preciso, portanto, que você que está aí a nos escutar, a nos assistir, seja tocado neste instante e passe a ajudar o projeto Terra Sacerdotal. Como? Por meio de depósito bancário. Aí no vídeo está aparecendo agora as contas para depósito, mas também, se quiserem maiores esclarecimentos, entrando em contato conosco por meio do WhatsApp, que também está aí na descrição deste vídeo. Eu lhes agradeço desde já toda a generosidade, todo o apoio, todo o incentivo que tem dado a nós, a nossa arquidiocese, como homens e mulheres que dão as mãos e, portanto, ajudam profundamente nesta caminhada. E no quadro Minha Família, Minha Base de hoje, nós temos a alegria de apresentar para você o testemunho do diácono Jailton e da sua esposa Norma. O diácono Jailton é casado com Norma Cristiane há mais de 30 anos. Juntos, eles são pais de Tassiana e Isadora, que cresceram em um ambiente de fé e espiritualidade. O pai, sempre católico, incentivou para que sua família trilhasse por esse mesmo caminho. O diácono Jailton relata sobre o seu início na caminhada cristã. Em primeiro lugar, a minha formação religiosa vem de casa, vem do colo da mãe e do pai, que é o principal, acho que é o mais bonito mesmo, é o que tem mais base, não é? A gente aprende tudo no colo da mãe e do pai, a ser cristão, a ser pessoa. E meu pai era muito da igreja, participava muito da Vila Operária aqui a Santíssima Trindade não era paróquia ainda, aqui, quando ele participava lá. E as reuniões da Legião de Maria, dos Vicentinos, que ele ia para lá, ele me levava também para acompanhar com ele. Né? A família toda foi criada dentro dessa religiosidade, né, católica. E, apesar de meu pai e minha mãe não tiveram a escolaridade necessária, né, para evoluir na vida, socialmente, mas deram aquilo que é necessário para ter paz, né? Que são o jeito, a moral da família, o jeito de criar os filhos, né? Mas a história da família começa quando o casal se conhece em época de escola, como destaca a Norma Cristiane. Nos conhecemos bem adolescentes ainda, Jailton e eu, no colégio. Ensino médio, Colégio Agrícola de Teresina. Eu fazia o primeiro ano do ensino médio, Jailton já estava no segundo. E eu estava organizando a quadrilha. Mas aí, o tempo passando, a gente foi se conhecendo, fizemos amizade, passamos um ano só em amizade, já tocava violão. E eu tinha 14 anos, no meu aniversário de 15 anos, ele resolveu cantar para mim. Cantou para mim e aquilo a gente foi se aproximando. Houve uma festa no colégio no fim do ano e foi quando a gente foi ficando ainda mais próximo. E aí ele resolveu pedir para namorar, começamos a namorar. Nesse mesmo período em que conheceu aquela que seria sua esposa, Jailton recebeu um convite de seu pároco para ser padre. Eu era menino ainda, né? Eu era coroinha, aí tinha os grupos vocacionais que eu participava também. Normalmente quem é a coroinha e tem assim uma linha aqui de perseverança na igreja, aí o padre convida para ser vocacionado. Entra no grupo. Aí você observa, aí achou que eu tinha condições de ser um seminarista e me convidou para ir para o seminário. E era justamente o ano que eu tinha que ir, me decidir, ou eu ia para o seminário, ou eu ia para o ensino médio. E aí eu comecei com o padre, eu vou fazer ensino médio para poder ver como é, para sentir um pouco as coisas lá fora, né? E aí eu fui para o Colégio Agrícola de Teresina. Passei um ano lá, e no segundo ano encontrei com a Norma, né? Me convidando para dançar uma quadrilha lá. Então, essa história que ela já contou aqui, né? Mas, assim, foi o convite para ser padre, né? Eu acho que me engrandeceu muito, porque me fez também refletir sobre a minha própria caminhada de cristão, né? Para continuar, assim, né? Conhecendo mais, e aí eu conheço muito, muito de Deus dentro da igreja, né? Porque na igreja é uma grande escola. E assim, caminhando juntos dentro da fé católica, o casal foi fortalecendo a espiritualidade e prosseguindo na caminhada rumo ao casamento.
Após o sacramento do matrimônio, veio a vontade de vivenciar o encontro de casais com Cristo. Como namorados, a gente já ia junto para a igreja. E quando casamos, decidimos que juntos a gente ia continuar essa caminhada. E aí foi quando surgiu aquela vontade de vivenciarmos o encontro de casais com Cristo. A gente já buscava e, coincidentemente, recebemos 2 convites. 2 convites para vivenciar o SCC. E fomos vivenciar essa experiência, que foi muito positiva para nós, que nos deu assim, uma base muito forte. Nos deu a oportunidade de nos conhecermos mais como casal, de trocar experiência com outros casais, de conhecer mais a nossa igreja, porque nos dá a oportunidade de conhecer os documentos da igreja, nos dá a oportunidade de vivenciar as experiências de pastorais. E diante dessa caminhada e serviço de evangelização, Jailton recebeu o convite para ser diácono permanente. E ele conta com detalhes como foi esse chamado. Uma sexta-feira santa. O padre Manel gostava de almoçar nas casas, assim. Acho que ainda hoje ele faz isso por aí, mas ele foi almoçar lá na casa do papai. E aí estava lá eu, meu irmão Josimar, e ele foi almoçar porque eu queria, olha, a diocese está iniciando um trabalho aqui, isso foi em 2000, mais ou menos. E vamos formar a primeira turma de homens que querem ser diáconos. Nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ele foi explicar o que era e tal. E aí tem até uma coisa interessante, é que na mesma semana eu tive um sonho com um velhinho me chamando para caminhar com ele, para seguir. Eu não sabia o que era. Aí depois de muito tempo eu fui olhar e vi uma figura de São Bento e me lembrei que era o mesmo velhinho que eu tive no sonho. Aí eu fiquei com isso na cabeça e tem São Bento como assim, um grande, como se diz, uma referência, né, de conselho, né, e de caminho para a igreja. Então, eu aceitei o convite, né, para a escola diaconal, na primeira turma que foi feita, e caminhamos. O aprendizado, veio todas as disciplinas, e, enfim, veio a ordenação em 2012. E Norma, sua esposa, prontamente o apoiou nessa missão. Nós conversamos e eu disse, Jailton, se for para o bem da igreja, você vai ser. Mas que vai ser bom para nós, eu tenho certeza que vai. Porque o que você for aprender já vai servir para a nossa caminhada da igreja. E nós já recebemos muito da igreja. E o que nós temos já vai ajudar muitas famílias. A nossa já é muito agraciada. Isadora é a filha mais nova do casal e atualmente mora em Brasília por questões profissionais. Já a primeira filha, Tassiana, é casada e possui a sua família. Ela fala da influência dos pais na sua formação e caminhada cristã. Sou feliz por ter nascido nessa família. Desde criança, né, como eles já contaram, eles já tinham essa vivência de igreja, então sempre eu ia junto para a igreja, então eu cresci, né, dentro da igreja. Tassiana destaca ainda sobre a felicidade em ver seu pai servindo a Deus e à igreja através da missão de diácono. Eu tenho orgulho, né, do meu pai por ser diácono. No início também para mim foi meio assim, porque não tinha, né, essa questão do diácono aqui na igreja, então muito chamava meu pai de padre, dizia, como assim o padre tem uma filha? Mas eu tenho muito orgulho, né, porque ele sempre, ele tem esse espírito servidor, né. E o diácono Jailton fala do sentimento de vivenciar essa experiência do diaconato permanente. Quando nós recebemos muito da igreja, é importante também que nós possamos repassar aquilo que nós recebemos, que é dom gratuito de Deus. E confesso que tem muitos desafios ainda a serem realizados, né? Vejo que em toda a caminhada do diaconato permanente em Teresina, a minha avaliação, certo, tem sido promissora, apesar de tantos desafios, apesar de tantas necessidades também pastorais, né, e riquezas também que nós temos aqui na nossa arquidiocese, né, eu vejo como positivo. Eu acho que foi realmente um grande passo na evangelização das famílias aqui na arquidiocese de Teresina.
E assim, a família segue na certeza de que estão servindo a Deus e a Igreja através do testemunho na missão. Filhos, pais e mães unidos, vamos juntos celebrar. Já é hora da família, o amor manifestar. Filhos, pais e mães unidos, vamos juntos celebrar. Vamos juntos celebrar. Vamos juntos celebrar. Vamos juntos nos amar. Minha família é minha base. E no dia 19 de agosto, a Assembleia Legislativa do Piauí realizou uma sessão solene pela passagem do Dia Nacional em Defesa dos Direitos do Morador de Rua. E foi um momento muito especial, você pode conferir aí nas imagens, um momento que contou com a presença de representantes da Pastoral do Povo da Rua, assim como moradores de rua que são acolhidos pela Pastoral, e também contou com a presença de Dom Jacinto Brito. E, em especial, pela passagem dessa data, o programa Em Tuas Mãos também produziu um mini documentário que traz um pouco da missão que é desenvolvida pela Pastoral aqui na Arquidiocese de Teresina. Localizada no centro de Teresina, a Casa da Pastoral do Povo de Rua é um espaço de acolhida e encontro com Deus. O local oferece serviços voltados para pessoas desabrigadas que vivem em situação de vulnerabilidade social e busca proporcionar dignidade a elas. A casa funciona com a ajuda de profissionais voluntários e oferece serviços como terapias ocupacionais, atendimento médico, jurídico e alimentação aos que precisam. Durante 5 dias na semana, nós desenvolvemos o dia todo um trabalho aqui nessa casa da Pastoral, que fica na rua Anísio de Abreu, 702, Centro-Sul, onde, além de oferecermos café da manhã, almoço e janta, também fazemos vários tipos de prestação de serviço a essa população, que elas se sente muito excluída fora dessa casa, mas aqui nessa casa se sente muito acolhida. Sabe que o povo de rua, as pessoas de situação de rua, são carentes em todas as áreas. E na área de saúde, na área médica principalmente, né? E são pessoas expostas às intempéries do tempo. Então, pessoas que vivem de dia e de noite, né? Submetidas às situações de temperatura, frio, calor, chuva. E são pessoas também usuárias de drogas, na grande maioria deles. Então, são pessoas que estão propícias a ter esse tipo de infecção pulmonar, principalmente. E também são pessoas que chegam aqui muito vítimas de situações de abuso, de trauma, né? De traumas, né? Pessoas com membros quebrados, né? Já operadas, então pessoas que precisam de cuidados também em diversas áreas. Eles sempre chegam primeiramente com as demandas criminais, de processos judiciais, tentando buscar algumas informações sobre se processos já foram extintos, se eles ainda estão respondendo por algum crime. E a gente procura atender individualmente esses casos e tentar buscar as informações através dos sistemas da justiça ou indo presencialmente ao fórum, para tentar dar um pouco mais de tranquilidade a eles que estão com essas dúvidas. Além dessas questões, tem a questão documental, que é muito, muito demandada, porque sem os documentos, muitos postos de saúde, muitos hospitais negam atendimento. Então, isso acaba dificultando de ter acesso aos demais direitos de saúde, educação, profissionalização. Então, a questão documental é uma das questões principais que a gente, iniciais, melhor dizendo, para tentar ajudar essa população. Então a gente faz roda de conversa,
fazemos dinâmicas, para que esse objetivo dessas terapias possam levá-los a um consenso, a uma reflexão melhor da sua vida. Por que estou nessa situação? Qual a minha missão? Então, é um trabalho muito profundo, em que trabalhamos muito o eu, o interior de cada um. Então, a terapia ela acontece no primeiro momento. No segundo momento, acontece uma oficina de artes, né? Que eu também sou artesã, a gente pratica artesanato com eles, vários tipos de artesanatos, principalmente reciclados, né? E tudo com esse objetivo, com esse foco, porque, na verdade, é para levá-los a uma reflexão para que possam sair dessa situação, né? Temos conflitos com nossos familiares que por vezes são formação de quadrilha e descontam em nós. Somos perseguidos por vezes pelo serviço público, por vezes no seio da nossa família. E a pastoral tem sido importante nisso, porque aonde que a gente vai buscar ajuda? Né? Aqui. Então a pastoral do povo de rua ajuda nisso, né? E nos faz sentir importante, porque a gente faz parte de um todo, apesar de sermos excluídos, nós somos excluídos, né? Pela família, pela sociedade, somos tidos como pessoas que gostam de viver o perigo, mas nós não gostamos. Só encontramos dificuldades decorrentes de desprezos, porque dói na alma da gente saber que a gente tem família, tem familiares e tem parentelas, e eles nos trocarem por dinheiro, cometendo crimes e nos jogam para o meio da rua, não dão importância em que a gente possa estar vivendo numa situação melhor. Nossa maior necessidade são voluntários para que possamos atingir o maior número de moradores de rua de Teresina, porque sabemos que a população em Teresina de moradores de rua são mais de 1.000, né? De acordo com cadastros feitos lá no Centro Pop, né? E a gente só está conseguindo atingir cerca de 190 pessoas por semana, né? Se tivéssemos mais voluntários, né, mais apoio da sociedade, né, do poder público, então poderemos atingir muito mais pessoas em situação de rua. Nós não tivemos a oportunidade de exibir para você aqui no programa Em Tuas Mãos este mini documentário na íntegra, em virtude do tempo do programa, mas você pode conferir esse material completo no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas agora nós vamos para a série Vocação, Saúde, Corpo e Mente. Hoje nós vamos apresentar para você a prática do vôlei pelo Padre Isaías e também pelo Padre Ayrton. Padre Ayrton Marcos foi ordenado sacerdote em 2002, é formado em filosofia e teologia. O padre já morou na Colômbia e no Chile para aperfeiçoamento de seus estudos e atualmente é reitor do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus e administrador da Diaconia Nossa Senhora Virgem de Fátima. E o Padre Isaías foi ordenado há um pouco mais de um ano. Ele atua como assistente eclesiástico da Pastoral Universitária e do setor de comunicação da Arquidiocese. É diretor espiritual do Encontro de Jovens com Cristo e ainda é vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E o que esses dois padres têm em comum, além da missão sacerdotal, é a afinidade com o vôlei. E agora nós estamos aqui com esses dois padres atletas que têm afinidade com o vôlei. Padre Isaías, começando com o senhor, como foi que o vôlei entrou na sua vida? O vôlei entrou na minha vida como
A maioria dos esportes entra na vida de uma pessoa, né? No colégio a gente já começa a prática do vôlei, principalmente quando eu vim morar aqui em Teresina. No colégio que eu estudava tinha um grupo bom que jogava bastante vôlei. E ali, meio que inibido, a gente começa a praticar, né? No início um pouco desengonçado, mas vôlei, quanto mais a gente persiste, quanto mais a gente pratica, vai aperfeiçoando alguma coisa. E aí, assim começou. E Padre Ayrton, da mesma forma, foi parecido também a sua história com o vôlei? Na verdade, eu até digo que para entrar no esporte eu comecei com o futebol, que é para nós mais popular, desde a infância, também na escola. Descobri o vôlei no seminário, quando tive o convite e a chance de, com os colegas de formação, aprendermos, treinarmos e jogarmos juntos algumas vezes. E atualmente, com qual frequência vocês praticam o vôlei? Eu, se pudesse, Ana Paula, eu praticava vôlei todo dia. Pelo menos era o esporte que eu desejava praticar. A gente, por conta principalmente do grupo, né, de você organizar um grupo para jogar 2, 3 vezes na semana é difícil. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente se reúne para jogar vôlei, geralmente de segunda-feira. Padre Ayrton, o senhor que começou no vôlei através do seminário, né, e se atualmente mora no Seminário Sagrado Coração de Jesus, é mais fácil para o senhor jogar vôlei, ter mais essa frequência no esporte? Inclusive, o meu ritmo de jogo continuou mesmo do período que eu era seminarista. Aqui estão os seminaristas e, consequentemente, nós temos aí um grupo que se incentiva, se apoia e ajuda, ao mesmo tempo que participa e contribui para que o vôlei continue um esporte, um exercício. Para mim, entro no ritmo dos seminaristas e também do seminário. Agora a gente fala de saúde. De que forma esse esporte tem beneficiado a saúde de vocês? É muito nítido para mim quando eu tenho uma prática de esporte. Eu não vou resumir só ao vôlei, né? Porque não é só o vôlei. Geralmente quando eu estou casando o vôlei com a academia, principalmente. Mas quando você está com uma prática de esporte rotineira, que você tem aquela disciplina toda semana, melhora diversos aspectos. Por exemplo, você fica mais disposto, você tem um sono melhor, você melhora quando você vai fazer um exame, você vê que as taxas estão melhores, né? Então, o vôlei ou os esportes em geral, eles ajudam em todos esses aspectos da nossa vida. Padre Ayrton, e para o senhor, quais foram esses benefícios que o vôlei trouxe na sua vida? Além dos aspectos da saúde e também do bem-estar que o exercício provoca, eu acrescento o elemento do esporte como um traço da comunidade, justamente pelo aspecto coletivo. Digo que a vida comunitária, o trabalho coletivo também faz bem para a saúde. Dentro do seminário e acredito que também nos grupos que nós temos de esporte, o esporte também nos ajuda, como o vôlei, que é um esporte tão coletivo, também a construção e ao fortalecimento desses laços de vida comunitária e também das nossas amizades. Em relação à missão como sacerdote, de que forma também isso lhe beneficia? Para o exercício dentro do seminário é muito interessante. É um espaço diferente de convivência com os seminaristas e ao mesmo tempo um espaço diferente para eles que convivem comigo na quadra. Na quadra nós somos jogadores, né? Sou reitor, eles são seminaristas, mas nós jogamos, né, ou no mesmo time ou em times diferentes, mas dentro da quadra somos jogadores e jogamos aquilo que, claro, o próprio esporte pede, jogamos, digamos, num pé de igualdade, né? Traz um benefício muito positivo nesse sentido realmente de nos dar um espaço bem espontâneo para a convivência. Padre Isaías, e para o senhor, de que forma o vôlei contribui, na verdade, para essa sua missão como sacerdote? Tem alguns esportes, Ana Paula, que a pessoa pratica porque realmente só pela questão da saúde, né? Às vezes até por uma recomendação médica. No caso do vôlei, eu pratico não por isso, porque eu gosto, é uma coisa realmente, é uma paixão. Gosto muito, é aquilo que eu disse, se eu pudesse eu jogaria todo dia. Quando eu jogo nas segundas-feiras, aquilo ali para mim é um momento, além de eu ter uma boa relação com amigos, ficar mais à vontade, desopilar um pouco, para mim é um momento de parar aquela rotina daquela semana que passou e você se divertir um pouco, né? Relaxar e aí voltar renovado para a semana que inicia. Agora, sem mais delongas, vamos ver esses atletas jogando vôlei. De um lado, o time do Padre Ayrton e do outro, o time do Padre Isaías. E quando o jogo começa, é possível notar a habilidade que cada um deles tem com o esporte.
Enquanto o Padre Isaías começa com o saque, Padre Ayrton orienta seus companheiros de time. E depois de alguns minutos de jogo, o time do Padre Isaías ganha o primeiro set. Troca de lado e começa o segundo set. Mais uma vez, Padre Isaías e equipe levam a melhor. No terceiro set, houve uma reação por parte do time de Padre Ayrton. Ele deixou de orientar e partiu para o saque. De primeira, marcou um ponto importantíssimo para a sua equipe. E depois de alguns acertos seguidos, eles ganharam o set. E mais uma vez, trocam de lados. Uma pausa para hidratação, que também é super importante. E começa o quarto set, e não tem jeito. A equipe do Padre Isaías vence por 3-1, apesar do alto nível de jogo. Padre Isaías reforça que a vitória é muito boa, mas o importante é se manter saudável. Tem segunda-feiras que eu perco todas as partidas, todos os sets, né? Tem outras segundas-feiras que a gente ganha todos. Mas mesmo assim o vôlei não deixa de perder a sua graça, a sua emoção. E não deixa de fazer o bem para a saúde também, né? Que é um fator importante desse esporte. Fim de jogo, hora de desmontar a rede e dar continuidade na missão. Encerramos então essa série especial neste mês de agosto, Vocação, Saúde, Corpo e Mente. Todo esse material também já está disponível no canal do YouTube. E agora é hora do quadro Igreja em Ação e a gente apresenta para você o testemunho do seminarista Carlessandro Boaventura, um testemunho de amor ao chamado de Deus. O seminarista Carlessandro Boaventura deu início à sua caminhada na fé católica em 2010, quando começou a fazer parte de grupos e pastorais na paróquia Cristo Libertador. Depois de alguns anos servindo a Deus e à Igreja, Carlessandro sentiu a necessidade de buscar algo maior. Ele se sentiu chamado para o sacerdócio. Na verdade, eu nunca pensei em ser padre desde criança, né? A gente escuta, às vezes, muitos jovens que são seminaristas ou que já são padres que dizem que lá no início já tinham esse chamado, né? Sentiam esse chamado, né? Porque, na verdade, o chamado, quando nós temos, ele é de sempre para sempre. Mas, na verdade, eu não sentia esse chamado, porque, na verdade, eu também nem ia muito para a igreja, né? Então, foi a partir do ano de 2010, no primeiro domingo do Advento de 2010, quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, né, para participar de uma Santa Missa, que eu me sentia chamado, eu comecei a sentir-me chamado para uma vida de entrega, né? Então, desde então, nunca mais abandonei os caminhos de Deus, né, na Igreja Católica, venho participando ativamente. E de forma que no ano de 2015, né, quando eu já estava trabalhando, fazia universidade e também namorava nesse mesmo período, só que eu sentia que aquilo tudo ainda não preenchia, né, faltava ainda alguma coisa. Foi quando eu decidi fazer uma experiência vocacional no seminário, né. No ano de 2015 foi o ano do vocacional, em 2016 eu ingressei no propedêutico São João Paulo II, que é uma experiência que eu costumo dizer que foi uma espécie de namoro com a vocação, né? Um namoro que demorou ali mais ou menos um ano, quando eu decidi permanecer nessa caminhada, e hoje estou no terceiro ano de filosofia, né? E muito feliz, apesar de todas as dificuldades, que são muitas, que aparecem em todos os níveis, mas Deus ele vai suprindo muitas coisas na nossa vida. Desde seu primeiro contato com a Igreja Católica, Carlessandro se sentiu motivado a participar dos grupos de sua paróquia, principalmente da liturgia, onde desenvolveu suas habilidades com canto. O primeiro grupo foi o coral de jovens, um coral da minha paróquia, Cristo Libertador, Renascença 2, né? Que quando eu coloquei os pés na igreja pela primeira vez para participar de uma missa no domingo pela manhã, eu vi eles cantando. Então aquilo me encantou demais, né? Foi quando eu decidi entrar no coral e foi a porta, né? Foi a porta que se abriu para que eu pudesse me engajar na igreja. E o outro grupo foi o próprio grupo de jovens também da paróquia. Logo após eu entrei no grupo de oração, né? O grupo de oração Face Nova da Renovação Carismática também da minha paróquia. E são esses três grupos que basicamente reúnem, né? Que reúne a minha história de vida antes de entrar no seminário. Em relação ao apoio da família na sua caminhada vocacional, o seminarista Carlessandro afirma que no início foi complicado para os pais aceitarem a sua decisão,
de entrar para o seminário. Primeiro porque há um certo preconceito, digamos assim. Como a minha família tinha uma indiferença religiosa, então foi um pouco difícil de tentar falar com meu pai e com minha mãe, né? Mas como é algo que já estava decidido, já era de maior também, né? Então eu decidi falar para eles. E quando eu falei para o meu pai, uma frase que ele me disse, né? Que eu só iria porque eu já era de maior, né? Mas por ele eu não iria entrar no seminário. E a minha mãe, ela disse que eu poderia entrar, né? Porque na verdade, como era aquilo que eu queria para minha vida e o que eu achava que iria me fazer feliz, então que eu fosse, que ela ia ser feliz também, né? Os meus irmãos muito indiferentes, né? Para eles não tem tanta, digamos assim, tanta importância de entrar ou não, né? Até pelo próprio contexto deles, né? Mas hoje meu pai e a minha mãe, eles dão a vida para que eu fique aqui. Porque eles veem a diferença, eles veem a diferença nas minhas atitudes, eles veem a diferença na minha própria vida. Então hoje eles dão a vida para que eu permaneça de fato no seminário. Entre os amigos que acompanharam a trajetória de Carlessandro rumo ao seminário, Dona Terezinha foi uma das incentivadoras do seminarista. Ela relata como eles se conheceram. Na época, eu era coordenadora da comunidade Cristo Libertador e um dia de sábado nós estávamos realizando um mutirão de limpeza e ele chegou todo bonitinho, bem forte e bem disposto a nos ajudar. E eu falei assim, Padre Paulo, vamos acolher esse jovem, né? Ele é bem espontâneo, né? E graças a Deus, né, a misericórdia de Deus, o amor de Deus foi se fundamentando na vida dele. O Carlessandro, eu tenho ele assim como um filho, entendeu? Que eu não tive. E para mim foi uma alegria e eu disse, vamos lá e vai dar tudo certo. Para o padre Paulo Fernandes, que acompanhou a trajetória de Carlessandro na paróquia Cristo Libertador, a sua vocação já era esperada. Olha, desde cedo, quando eu cheguei na paróquia, eu percebia o jovem Carlessandro, né? Muito envolvido nas pastorais, o dom de tocar, cantar, na renovação carismática. Então, ele sempre observei algo diferente nele. E eu sabia que ali, com certeza, iria sair alguma coisa relacionada à questão vocacional. Quando ele manifestou esse desejo, esse interesse, era como algo que eu já sabia, né? Para muitos foi uma surpresa, mas para mim era como algo que já era esperado. Carlessandro está atualmente no 3º ano de filosofia, morando na casa Dom Edilberto de Quemborg. O seminarista faz uma avaliação da sua caminhada até aqui. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz com a sensação de estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Então, isso para mim é, digamos assim, que é algo que corresponde àquilo que eu desejo no meu coração, né? Claro que uma realização profunda, uma realização de vida, né, vai sendo com o tempo. Mas eu me sinto muito feliz, me sinto muito alegre no lugar onde eu estou, não me arrependo da decisão que eu tomei. E é com perseverança e fé que Carlessandro continua na sua missão, seguindo o chamado de Deus. E no último final de semana, a equipe do programa Em Tuas Mãos teve a oportunidade de acompanhar de perto o encerramento da Semana Nacional da Família, que aconteceu em Santa Cruz dos Milagres. Já é tradição. Pelo 5º ano consecutivo, a Arquidiocese de Teresina encerra a Semana Nacional da Família em Santa Cruz dos Milagres com a realização da Romaria das Famílias. O momento inicial foi marcado pelo encontro dos ícones da Sagrada Família que estavam em peregrinação nas foranias da Arquidiocese desde o dia 31 de maio. Em seguida, os romeiros saíram em procissão até o novo santuário para vivenciarem uma noite de espiritualidade, adoração, louvor, devoção mariana e pregação. O padre Antônio Soares falou para os presentes sobre o tema central da Semana Nacional da Família de 2019. O questionamento "A família, como vai?" foi apresentado através de uma reflexão a respeito do cotidiano do ambiente familiar nos dias atuais. Como diz o Santo Padre Papa Francisco,
O que seria da igreja se não fossem as famílias? Uma casa cheia de estátuas. São as famílias que dão dinâmica, que dão vida à missão da igreja. E onde é que as famílias cristãs buscam a inspiração para viver a sua missão no tempo de hoje? Na Sagrada Família de Nazaré, buscando nela a inspiração necessária para viver no tempo de hoje aquilo que precisamos viver como família cristã. Não deixando nos intimidar pelos desafios, mas servindo-se desses desafios para buscar neles também o combustível, a força para superar. Cerca de 3.000 pessoas participaram do evento, que perdurou durante toda a madrugada do domingo, 18 de agosto. A família de Severina e Antônio Silva esteve presente pela primeira vez e reafirmou o compromisso de amor, cuidado e zelo pelo seio familiar, com o apoio da igreja. A família é um ser muito importante. Hoje a gente sem a família não somos nada, porque a família para nós é o básico. Eu me acho muito grato de eu estar na pastoral da família, porque temos como eu levar mais mensagem divina para meus filhos, especialmente para os meus netos que estão chegando. Durante a pregação do Frei João Maria, da Fraternidade Maria Mãe de Deus, um sinal do céu para os presentes. Uma criança, com toda a espontaneidade, vai ao encontro do pregador, que sentiu a necessidade de apresentar, naquele momento, como reflexão, a graça de uma família gerar um filho, um servo de Deus. O Espírito Santo não age por acaso. Família, aqui está a tua vocação. Gerar bonito. O momento emocionou quem estava participando da romaria. Os pais do pequeno Samuel não medem esforços para ter o filho junto com eles nessa caminhada de igreja. Para nós, é muito gratificante. O Samuel, desde da barriga, ele está participando disso. Está participando das coisas de Deus, né? Nós fazemos parte também da pastoral familiar. E, assim, a gente deseja para todas as famílias, né, que elas possam poder levar os seus filhos desde pequeno para juntos do Senhor. O cantor Ulisses Lima, de Brasília, animou a madrugada, levando os fiéis a viverem a experiência da alegria de ser de Deus. A Romaria das Famílias é uma inspiração do Senhor para a pastoral familiar. Eduardo e Deusa coordenam a pastoral a nível de arquidiocese. Para eles, o momento é de louvar ao Senhor por mais uma missão cumprida. É um evento, né, que só temos que agradecer a Deus, né? Um evento que cresce cada ano após ano, cada vez se surpreende com o número de pessoas, o número de famílias que vêm participar desse momento. Um momento de espiritualidade, né? Um momento de vigília para as famílias, para os nossos agentes da pastoral familiar, toda a nossa arquidiocese de Teresina. A expectativa era essa, quer dizer, a gente atingiu, foi muito boa. Esse ano trouxemos 38 ônibus, vans e muitos carros pequenos, carros particulares. Então, assim, para nós, nesse momento, nosso sentimento é de muita alegria por ter o santuário lotado, né? Quem participou já pensa em voltar próximo ano. O casal coordenador da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora de Fátima faz uma avaliação da importância desse momento para as famílias. É um momento santo, de muita oração, de muito louvor, onde você realmente encontra paz, que eu acho que todo mundo vem buscar é isso mesmo. Paz espiritual, amizade, respeito e ter Deus no coração. Nós já achamos muito importante essa confraternização, essa integração das pastorais.
As foranias é uma forma de se encontrarem, de estar todas juntas, de estar unidas, louvando a Deus. Isso é uma glória para as pastorais. Às 5 horas da manhã, deu início a Santa Missa de encerramento da Semana Nacional da Família. E, em seguida, os romeiros retornaram para as suas casas com o coração renovado e cheio de alegria por fazerem parte de uma igreja que tem um olhar especial para a família. E agora é hora do quadro Dicas da Fé, encerrando o mês de agosto, mas vocação é algo que precisa ser renovado em nós todos os dias do ano. A Ana Paula Lima traz mais informações para você. A nossa dica da fé de hoje é o livro do padre Guilhermo Micheletti, Diaconato Permanente, Encanto e Risco de uma Novidade. Fruto de 10 anos de trabalho à frente da Escola Diaconal da Diocese de Santo André, São Paulo, o livro esclarece o que significa hoje servir a Igreja como diácono permanente. Essa modalidade do primeiro grau da ordem foi restabelecida pelo Concílio Vaticano II. A obra aprofunda a identidade do Ministério Diaconal Permanente. Essa vocação abre novos caminhos e inéditas perspectivas ao ministério ordenado da Igreja, pois coloca homens casados, onde antes a condição celibatária era quase que intocável e indiscutível, na pertença ao sacramento da ordem. E para você que se interessou pelo tema do diaconato permanente, aproveite as nossas dicas de hoje. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Enquanto você está assistindo a esse programa em tuas mãos, eu estou nesse momento em Aroazes, uma cidade da nossa arquidiocese, concluindo nesse domingo a terceira visita pastoral deste ano, numa das cidades mais antigas da nossa arquidiocese e também das mais longínquas, quase 250 quilômetros de Teresina. Dias de proximidade com o povo, dia de maior conhecimento com aquela realidade que muitas vezes o bispo só vê nas celebrações, dia de maior convívio com o padre, no caso o padre William, que está ali já há 2 anos, e um momento de incentivar mais a vida cristã, católica, naquele recôndito que fica perto de Santa Cruz dos Milagres e que nos últimos anos estava carente de uma assistência melhor, mas que nos últimos 2 anos agora temos tido um padre estável, com uma ótima assistência para aquele povo. Por isso, em vista de que nesse ano se completam 290 anos que ali se festeja Nossa Senhora da Conceição, então resolvi fazer essa visita pastoral para que pudesse incentivar ainda mais a vida cristã naquele lugar e homenagear aquele povo que mantém viva a sua fé. Também neste domingo a igreja homenageia os catequistas, os nossos catequistas, esse batalhão de homens e mulheres, jovens e adultos, casais, solteiros, que estão empenhados na transmissão da palavra de Deus. E anunciam aquilo que o texto do Evangelho que é lido nessa celebração de hoje diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quem faz a catequese vai ensinar esse caminho da porta estreita, quer dizer, o caminho da autenticidade, um caminho que não engana, diz, tem dificuldade sim, esse é o caminho de Deus.
Há renúncias, sem dúvida. No entanto, é o caminho que leva à felicidade. Onde, meu irmão? Onde, minha irmã? Você já viu a gente adquirir uma coisa boa sem esforço? Onde você já viu se conquistar uma coisa de valor sem sacrifício? Quanto mais a nossa salvação. Deus nos dá a salvação, mas Ele quer que nós aceitemos. E para nós aceitarmos, nós precisamos nos despir daquilo que não é próprio para Deus, nos esvaziar daquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, para acolher plenamente a sua vontade. Essa é a porta estreita, porque nós queremos tudo do nosso jeito, nós queremos tudo da maneira que dá na nossa cabeça. E então vem a palavra de Deus e diz, mas o caminho é por aqui. Ah, mas é difícil, mas o caminho é por aqui. Você vai ver que chegando ao alvo por esse caminho, você acertou na sua escolha. E Deus, na sua misericórdia, nos dá a conhecer qual é a escolha mais acertada. E Ele diz, escolhei andar para passar pela porta estreita. Porque no final do texto sagrado ele diz assim, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Jesus falava para os mestres da lei, para os fariseus, que eram tidos como aqueles que já se contavam como salvos, mas eles queriam sempre o caminho mais light. E Jesus diz, não, é pela porta estreita. Se vocês exigem dos outros o cumprimento da lei, cumpram vocês. Porque não pensem que porque parecem ser os primeiros, serão os primeiros. Há pessoas que não parecem e são, e outros que são e não parecem. O convite, irmãos e irmãs, hoje é esse. Vamos ser cristãos que sejam de fato sinceros, leais, autênticos, que aceitam passar pela porta estreita com sinceridade e verdade e rejeitam a mentira e as aparências porque elas não levam a lugar nenhum. Parabéns, catequistas, pelo seu dia. Obrigado pelo seu testemunho de doação. E por hoje é só. Eu desejo a você um bom início de semana. Agradecemos a Deus por este mês de agosto. Nos encontramos agora no mês de setembro, mês da Bíblia. O programa Em Tuas Mãos com certeza vai abordar esta temática durante este próximo mês. Que bom contar com você aqui todos os domingos. Fique com a gente sempre, tá bom? A você então eu desejo um abençoado dia e até o próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.